Continuando a aula de ontem, agora a aula 6.2. Na primeira aula eu joguei a parte da uma motivação para o problema. E hoje eu vou discutir mais a questão da classificação dos meios. Meios que normalmente a gente não vê nos cursos. Ideia: equações de massa na matéria. Vou fazer aqui uma discussão bem heurística primeiro. Inicialmente, o que eu vou assumir? Eu tenho um material, esse material ele é um dielétrico, ou seja, um não condutor. Um material ele é um isolante ou um dielétrico. E a hipótese inicial é que ele encontra-se inicialmente neutro. Conhecido, o que a gente faz? Primeiro eu vou analisar aqui o caso de você aplicar um campo elétrico. Então a gente aplica um campo elétrico externo. A gente diz que esse campo externo ele está relacionado, ou seja, ele é produzido por uma densidade de cargas que eu vou denotar aqui por F. Densidade de carga por F, desse F designa, ou seja, aquilo que não está relacionado ao material. Então, o que acontece? Nesse campo ele vai distorcer o estado, vai perturbar o estado fundamental do material, fazer uma redistribuição de cargas. Então, ele distorce. Perturbou o estado fundamental. Densidade de carga. Ou seja, vai jogar umas cargas positivas para um lado, cargas negativas para o outro. E como consequência, o material também vai produzir um campo elétrico. E vai reagir a essa distorção. Ou seja, isso implica o material cria uma questão. Da mesma maneira que a gente relacionou o campo elétrico externo a uma densidade de carga, eu também posso relacionar esse campo próprio do material com uma densidade de carga do material. Vou colocar assim. Está relacionado. Só que aqui pode aparecer duas coisas, né? Uma densidade de carga superficial, que é as cargas que ficam na superfície, e a densidade de carga volumétrica. Densidade
ligado, quer dizer, as cargas ligadas ao material. Só para diferenciar das cargas livres que geram o campo externo. Por último, isso, colocando o campo externo, vai perturbar o estado fundamental da densidade de carga, produzindo campo, o material vai produzir um campo, e esse campo vai fazer com que as cargas estejam um rearranjamento de cargas no material. E aí, próximo que a gente coloca que esse rearranjamento seja descrito num vetor B. Quantidade vetor B, que é denominada vetor de polarização. Então, a primeira hipótese é que a nossa densidade de carga superficial, sigma de B, é igual ao vetor B escalar N. Ou seja, a gente definiu uma superfície do material, e quem produz esse sigma é esse P escalar N, onde o N é o vetor normal na superfície. Densidade superficial. O vetor normal superfície que você está considerando. Então, o que acontece? É importante a gente lembrar se a hipótese inicial era que o material estava neutro, quando você botou um campo externo, o material reagiu com um certo número de cargas, ou seja, cargas foram para a superfície. Então você tem que ter cargas opostas estando no volume. Uma vez que você fixa isso daqui, automaticamente você tem que fixar. Isso implica na definição da densidade volumétrica. Ou seja, dizendo isso aqui, considerando a condição zero de que o material estava neutro, a gente obtém que a densidade volumétrica tem que ser descrita pelo menos divergente desse vetor de polarização. Isso quer dizer que a carga que fica na superfície tem que ser oposta à carga que fica no volume. Então, se a gente for calcular, denotar essa carga do material B e a carga relacionada ao volume. Isso aqui fica a integral do volume da nossa densidade por B. Substituindo aqui menos integral de dV. Divergente de B
integral do volume da divergente de um campo, utilizando o teorema da divergência, a integral da superfície. Fica aqui menos, integral da superfície S. Isso é, assim, eu contabilizando as cargas que ficaram no volume. E a carga que ficou na superfície é simplesmente a integral da superfície, a densidade superficial. Sigma B ds. Então, aqui fica claro que elas são as cargas que não tinha que ser, né? A carga que ficou no volume tem um sinal oposto com a carga que ficou na superfície. Isso se deve ao fato de que você assumiu que o teu material estava inicialmente neutro. Você não pode criar carga. O que ficou na superfície tem que ser oposto ao que ficou no volume. Portanto, a gente seguindo esse resultado na lei de Gauss, que é o divergente do campo elétrico. Bom, aqui eu vou utilizar sobre zero. Só que o que aparece na lei de Gauss é a densidade, só a densidade volumétrica. Então, tem que contabilizar aqui a nossa densidade. Então, é a densidade F, que é o que produziu o campo externo, e a densidade do material, ou do P. Com isso, a gente teria que colocar assim Y zero, divergente de G igual ao F mais o B nosso ρ B é menos o divergente do vetor de polarização. O F menos o divergente do vetor de polarização. Então, posso escrever dessa última maneira. Divergente de um vetor D igual a densidade de carga livre, onde o nosso D, por definição, é o epsilon zero vezes o campo elétrico mais polarização. Então isso é muito análogo. Tem uma estrutura muito parecida com a lei de Gauss, só que na matéria. Você tem um divergente de campo é igual a uma densidade de carga. Então essa é uma discussão mais heurística. Assim. E a gente pode repetir mais ou menos o mesmo procedimento no caso magnético. Eu só assumir que eu botei um campo elétrico externo.
primeira coisa, você assume que o meu material está neutro e eu boto um campo magnético externo nele. Vou botar um campo externo. Esse campo externo pode estar relacionado a uma densidade de corrente. Eu vou denotar por JF. Esse campo externo ele vai perturbar o material de tal maneira que o material vai reagir com o campo próprio, assim, onde esse campo é produzido por correntes no material, densidades de correntes. Aqui você pode ter dois tipos de densidade. A ferroelétrica tinha densidade de carga superficial e volumétrica, e você também pode ter uma corrente superficial e volumétrica. Eu vou chamar de notação tradicional, é um KV, sendo a superficial. E o J de B sendo a volumétrica. A hipótese é que você vai definir um vetor que eu vou chamar de magnetização e ele pode construir essas. Tipo, ele vai ser o responsável pelas essas correntes superficiais e volumétricas. Vetor de magnetização. Então a ideia é que esse vetor é que vai ser responsável por essas correntes aqui. Eu já começo com a hipótese, colocando o caso superficial. Como consequência do fato do material estar neutro, eu tiro o resultado volumétrico. A hipótese que você tem é que a nossa corrente superficial ela é o vetor de magnetização ou normal da superfície que você vai considerar. Uma vez fixado isso, é possível mostrar que o nosso J de B é dado pelo rotacional de I. Com isso fixa. Fixa esse daqui. Daí eu coloco aqui como sugestão de proposta aí para que vocês verifiquem essa consistência. Mas segue as mesmas ideias anteriores, ou seja, lembrar que o material está inicialmente neutro. E ao invés de eu considerar, nesse caso, o que estava em jogo são as cargas, aqui o que está em jogo são as correntes. Então, eu vou ter que integrar um na superfície, o outro eu vou integrar no volume, e claramente aqui vai aparecer o teorema de Stokes, rotacional. E outras identidades vetoriais que você utiliza, o sinal menos aparece. Então você mostra que a contribuição desse daqui é oposta desse daqui.
fica muito claro isso para o pessoal dar partido, mas o que está em jogo é a conservação da carne nos dois casos. Com isso a gente pode, utilizando esses resultados, analisar a lei de Ampère. Aqui esse termo. Bom, eu estou considerando inicialmente o caso campo elétrico nulo. Depois a gente faz o caso mais geral na matéria, porque é só para eu primeiro definir o que é o diretor do TI e agora definir o análogo no caso magnético. Da mesma maneira que no caso elétrico, o que entrava em jogo era as densidades volumétricas, ali também entra as correntes volumétricas. Então, eu tenho que dividir essa corrente na corrente JF, que produz a corrente externa, e o campo magnético, quer dizer, o campo magnético externo, e a corrente do material. Já fixando o meu vetor de magnetização, eu consigo obter o que seria equivalente ao campo magnético na matéria. Fixando a polarização, eu consigo descobrir qual seria o equivalente do campo elétrico na matéria. Parece uma decisão bem holística, assim, mas quebra o galho pelo tempo que a gente tem. A discussão que se tem é a seguinte: você deduzir o N ou o P de primeiros princípios pode ser uma tarefa bem complicada. Porque você botar um campo externo, primeiro, você tem que saber qual é o estado fundamental da tua matéria sem campo. E depois fazer uma análise de mecânica quântica e como que esse material se responde, quais são os estados citados do campo externo. E depois disso, descobrir a parte microscópica, passar por programa de muitos corpos. Então, construir o N e o P pode ser uma tarefa bem complicada e, quando possível, você só faz casos bem simples. Então, a ideia que se faz é, na maioria das vezes eu não sei construir, mas eu posso, por simetria e outros argumentos, propor certas coisas e ver se isso consegue fitar bem o experimento. E é mais ou menos a ideia que eu vou colocar aqui, que é apresentar uma série de classificações e com isso ir trabalhando. Às vezes você conseguir no experimento fitar alguma coisa já ajuda. E dependendo da estrutura do material também, já pode, algumas coisas são interessantes. Só
E antes de começar propriamente a classificação, vou colocar umas duas observações aqui. Primeiro é que a gente só mexe com a lei de Gauss e a lei de Ampère. Ou seja, se a gente considerar as identidades de Young, que é equivalente ao nosso igual, forma de vetores divergentes de E igual a zero, rotacional de E menos d igual a D. Em geral, essas quantidades aqui permanecem inalteradas na matéria. Então a gente altera essa, vai para essa equação, vai para essa equação aqui, e isso aqui fica inalterado. Em geral, vou colocar na maioria dos casos. Assim, 99%. Permanece inalterado. Quais são os casos então? Os casos, eu vou colocar aqui, uma exceção que eu desconfio que pode alterar isso, é os chamados na matéria, vamos dizer assim. Eu acho que o Nicolau mostrou. Por exemplo, se você pegar a eletrodinâmica de Gambino e Pulling, você vai mexer nelas. Foi o caso que ele mostrou, mas isso não está motivado na matéria. O que eu desconfio, mas ainda não cheguei a checar, é que há uma exceção que pode mexer com isso, seria chamado de gelos de spin. Provavelmente, mas não cheguei a checar, eu nunca vi também as equações de massa na matéria com gelo de spin. Então, provavelmente, gelo de spin vai violar essa primeira condição aqui. Eu acredito. Isso aqui, essa condição. Porque tem algum motivo, assim, alguma característica que vai levar a essa? Tem porque o gelo de spin, eles simulam um monopolo magnético. Então, se você simula um monopolo magnético, provavelmente deve aparecer alguma coisa aqui não trivial. Então, o pessoal diz, não se observou um monopolo magnético, mas eles foram realizados na matéria condensada, justamente no gelo de spin. Então, é natural imaginar que essa condição vai aparecer alguma coisa. Eu não cheguei a ver nenhum artigo, mas faz sentido que isso seja violado. Vai violar essa condição, pois apresenta configurações parecidas com o monopolo magnético.
Mas fora isso, em geral, todos os casos que eu vou trabalhar aqui com vocês, eu vou assumir essas condições. É interessante analisar o caso aqui, isso é violado, mas agora não cheguei nem a procurar nada sobre hoje, assim, como que ficaria essa discussão. Essa é a primeira observação. E a segunda, se a gente colocar assim nos livros tradicionais, por exemplo, Griffiths, Jackson e outros, essa discussão que eu fiz no início da aula de vetor de normalização e polarização, eles topam uma motivação de assumir que tudo isso está relacionado a dipolos. É a construção que fazem, uma construção bem interessante, até intuitiva, mas isso não é a resposta, assim, é a maneira de justificar as coisas, não é a solução geral. Então, o que se faz é que a hipótese, que esse I, como se fosse uma soma de dipolos, no caso, um dipolo magnético, e o nosso P como sendo um dipolo elétrico. E aí, por exemplo, fica claro, né, que dipolos são descritos por vetores. Então, quando você propôs a corrente superficial, você tomou a direção normal, que é a direção da corrente, e no outro dipolo normal a superfície. Então é intuitivo. Só que o importante é que essas condições, quando você assume isso aqui é apenas justificável e razoável se você tem um meio linear por jeito que toca. Por isso que eu não quis seguir esse caminho, porque justamente eu vou fazer outras coisas. Eu prefiro fazer uma coisa mais lógica. Paramentos. Lineares. São os casos discutidos nos livros. A maioria deles estão bons. Ou seja, você botou você tem a matéria aqui, seria um campo elétrico, um movimento. E a resposta do material, normalmente, você tomou um dipolo, várias contribuições de dipolo. Essa é a hipótese. Daí a soma de vários dipolos é o que você pode entender macroscopicamente como a organização e a polarização.
Daí a questão, quando que essas coisas vão falhar? Nessa aproximação por dipolos, tanto elétrico como magnético, é boa quando os seus campos são primeiro estáticos. Boa para campos estáticos. Entendeu? A primeira condição é essa de estáticos. Considere derivadas em forma de capa zero. E também uniformes. Isso não é muito enfatizado, mas está implícito que nesses casos que você analisa por meio lineares homogêneos entrópicos, o teu campo tem que ser estático uniforme. Então aqui é a derivada espacial do campo é zero. Por que isso? Se o teu campo externo satisfaz essas condições, os efeitos elétricos e magnéticos são separados. Eu não posso fazer aquela discussão inicialmente de pegar o campo elétrico externo, ele vai apenas mexer na distribuição de carga e vai gerar uma polarização. E no caso magnético é só produzir corrente. E aí isso é o impacto que tem os efeitos elétricos e magnéticos ficam separados. Daí eu posso pensar que se eu boto no campo elétrico, eu vou gerar dipolos elétricos, e se eu boto no campo magnético, eu vou gerar dipolos magnéticos. Se você considerasse agora o campo não uniforme, você já ouviu ali a segunda condição? Não uniforme, mas ainda estático. Ou seja, depende apenas da posição. Você agora começa a entrar num regime em que a aproximação de dipolo pode falhar e vai entrar em jogo contribuições de multipolos. Então, começa a aparecer contribuições, momentos de multipolos. Esse é o primeiro impacto. E o segundo impacto é que você pode ter as chamadas respostas magnetoelétricas. Depois eu vou definir melhor isso. Magneto.
duas coisas que acontecem. Isso é simples de mostrar no caso, porque é qualquer um exemplo. O quadro polar, ele vai estar relacionado com a primeira derivada do campo. Claro, essa derivada se passar a zero, a questão do quadro polar pode ser desprezada. O outro polo, ele vai com as derivadas seguintes. Então, justifica quando você considera o tempo uniforme que essas contribuições vão ser desprezíveis. E no outro caso, e esse é o termo mais forte, é que quando você bota a dependência espacial, o que pode acontecer é um campo magnético produzir polarização, ou seja, pode induzir P, e também o equivalente ao campo elétrico pode induzir uma magnetização, o que não acontecia anteriormente. Anteriormente, eu pegava o campo externo elétrico e induzia um dipolo elétrico. É a mesma coisa magnético. Mas agora, se você começa a botar um campo não uniforme, o campo magnético pode mexer na parte elétrica e vice-versa. Isso é o que a gente conhece como respostas magnetoelétricas. A pergunta é se a gente começasse a mexer um pouco na questão estática. A resposta é que o problema se torna situações bem difíceis, mas o que você pode colocar é que em determinados casos você consegue tratar. É o seguinte. Resposta. Pode tomar a aproximação estática mesmo em casos em que o campo teu, em que essa derivada temporal agora é diferente de zero, mas você tem que botar outras condições. A aproximação estática é boa. Derivada do campo, derivada temporal, diferente de zero. Da hipótese se o campo ele for uma espécie de flutuação. Ele ser o campo aleatoriamente ou ser uma flutuação. Nesses casos ainda você pode tratar o problema. O que eu quero dizer com isso é, se a gente pegar um campo magnético e nesse item temos um campo magnético B0 e um campo magnético, vou chamar de Bzinho, onde esse B0
ele é o campo uniforme estático. Uniforme estático. E o nosso vizinho, ele pode trazer dependência no tempo, e essa seria a flutuação. Ou seja, a gente coloca aqui a derivada do B é diferente de zero. Ou seja, um campo não estático. E aí próximo você coloca também, em comparação com esse B0, ele é muito maior. Em situações desse tipo aqui, ou seja, o Bzinho, esse B é uniforme estático, tem um valor muito maior que o Bzinho, ainda você consegue resolver o problema com resposta estática. Se eu tiver um campo, por exemplo, não uniforme e não estático, eu posso usar essa aproximação, ao invés do B0 uniforme, usar o B0 tipo um próximo lugar? Bom, essa é uma boa pergunta, eu não fiz esse exemplo aí, mas você está falando se a gente começa a mexer, botar B0 não uniforme. não uniforme. Porque assim, por exemplo, se eu tenho as duas B0 condições, não não uniforme e não estático. Bom, é que isso tudo vale para aproximação, né? Agora, se você começar a mexer nessas coisas, não uniforme, provavelmente você vai mexer nessas condições aqui. Uhum. Você vai poder gerar uma correção de quadrupolo e octupolo. Aí eu poderia pegar essas alterações e jogar no B0 e tratar o B como essa perturbação, essa flutuação. Bom, isso eu não sei, tem que ver caso a caso. A resposta é, o pessoal faz isso porque e testa. Aí verificou que em alguns casos consegue. Uhum. Agora, você analisar um caso não uniforme, esse é um problema que a gente não trabalhou, pelo menos. O que eu faço, que é muito feito assim, por exemplo, você estudar eletrodinâmica não linear, eles falam, tem as minhas equações de movimento e vou linearizar elas. Toda vez que você coloca, esse campo aqui é constante. Tratar um caso em que, vamos dizer assim, isso aqui pode pensar como sendo um background. Você tratar um background não constante ainda é um problema complicado. Mesmo que assim, ele é um background, mas ele seria constante no tempo e só não constante, só não uniforme. É o fato de você colocar constância que esse background não você quebrar essa condição, não uniformidade, você mesmo nesse caso aqui de não uniforme, você já pode estar mexendo na conservação do tensor de momento do teu problema. Só o certo é, se você assume que ele é constante tanto no tempo quanto no espaço, o tensor de momento é conservado. Agora, se você quebra uma dessas condições, o background tendo alguma dependência na posição, por exemplo, você pode ter um efeito de dissipação no meio. Daí, efeito de dissipação é muito complicado de trabalhar. Porque o meio pode dar energia para a tua onda que você inseriu ali, ou retirar energia. E é casos que eu não vou trabalhar, que eu não estudei, não vou trabalhar. Mas é uma pergunta interessante. Eu acho que o negócio você vai estudar e vai cuidar. Mas já o primeiro problema a ser enfrentado é a conservação. O tensor de momento. Isso certamente vai aparecer. Então, todos os casos, a ideia que eu estou precisando de apresentar aqui é a gente começar a realmente violar essa condição. Mas a gente ainda está estagnado pelo menos uns 4 meses aí, sem sair do lugar. É que você começa a violar, por exemplo, essas condições aqui. Né? Você assume ondas planas. Isso no caso normal. Então, agora você vai ter que, por exemplo, partir para umas situações dessas
tem composições desse tipo aqui, né? Aqui sim, pode ser a função de x vezes um menos i menos b. E em caso em que você começa a quebrar essa condição não uniforme, você tem que assumir que isso aqui é uma função. Claro, em certos limites vai tender a isso. E você acaba jogando, quando você joga ondas planas desse tipo no teu material, você vai obter equações para isso aqui e resolver essas equações diferenciais. E em geral essas equações não são simples assim. Então, essa é a ideia. A gente inicialmente pensou exatamente nessa linha que você disse. Vamos assumir que o campo seja estático, mas quebrar essa condição de não uniformidade. Então, o que a gente está tentando entender ainda, já viu que em alguns casos isso está acontecendo, é que você tem que introduzir uma função aqui e resolver a equação diferencial para ela. Só que ainda a gente está obtendo equações diferenciais não tão simples assim. A coisa está estagnada. Então a resposta tem, porque ainda não tem resposta, né? Pelo menos eu não tenho. Mas só, talvez alguém da área de matéria condensada pode explicar melhor. Mas tem problemas assim. Só coloquei mesmo essas discussões porque quando se coloca isso nos livros não fica claro esses termos aqui. Por que no livro a resposta elétrica e magnética fica separada? E também porque tem aquela condição. Se eu posso pensar, eu introduzo um moto de campo externo, porque esse campo magnético externo não pode jogar por polarização. É justamente relacionado pelos fatos de não uniforme, quer dizer, estático e uniforme. Essa aqui também é uma questão que o pessoal analisou e viu que bateu bem com as coisas. Mas, como eu disse, isso aqui violar essa condição aqui ainda parece que é tratável. A gente está vendo que em alguns casos você consegue, parece que a solução de mudança de variável vai resolver o problema, mas ainda não está muito certo. A gente está fazendo isso com caso de uma eletrodinâmica não linear num background variável. Mas como eu disse, uma eletrodinâmica não linear pode ser mapeada numa matéria. Então eu desconfio que o problema seria análogo. Por isso que eu estou tentando sair da matéria para uma eletrodinâmica não linear, para ver se talvez estudando o efeito de dissipação na matéria eu consiga ter outras abordagens do problema. Colocar assim, classificando materiais. Então, o exemplo 0 é o meio linear. Nesse caso, a gente tem que o nosso vetor D, ele pode ser escrito por uma constante vezes o campo elétrico, o H. O H pode ser um I vezes o campo magnético. Mas são relações lineares e isotrópicas. E esse é, na literatura, é conhecido como permissividade dielétrica.
permeabilidade. Essas duas coisinhas também são bem bonitas, são também denominadas, chamadas funções respostas. Claro, no caso aqui são constantes. Então, como que a gente conecta esse caso com o que a gente mostrou? A gente mostrou que o B ele é epsilon 0 vezes o campo elétrico mais a polarização. Então a gente consegue obter essas coisas com uma definição alternativa. Nosso H era no suma de zero. Menos a magnetização. Massa de velocidade da luz. Estamos zero de zero. Então a gente pode dizer que o caso linear, até vou melhorar aqui, linear. Ele equivale a você escolher uma polarização, uma magnetização lineares. Toma. Nosso P, sendo epsilon 0, uma constante que eu vou chamar de que é vezes o campo elétrico. E a magnetização, como sendo no suma de zero. Com isso, D epsilon 0 mais que é vezes o campo elétrico. E essa quantia aqui é o que o pessoal reconhece como aquele epsilon. Analogamente, no caso magnético. Mas o importante é que às vezes é mais conveniente você descrever em termos desse parâmetro aqui que é dimensional. O pessoal coloca várias tabelas. Então a ideia é linear, porque a polarização responde de maneira linear ao campo. Isotrópico, porque se você anotar um campo elétrico na direção X, você vai gerar uma polarização na direção X. Na direção que você colocar o campo externo é a direção que você vai gerar as condições para a polarização, para mexer na polarização e na magnetização. Colocar isso aqui em outra definição.
Esse é o caso básico que você costuma trabalhar. O segundo, quer dizer, o primeiro agora, o primeiro não trivial, que é quando você começa a mexer na música. O anisotrópico linear. Então, esse é um caso em que a componente hidrocorticolarização já é escrito em termos do Y0, conhecido já. Agora, esse parâmetro, quer dizer, esse, que no caso linear era um parâmetro, vai ser promovido com um tensor. A gente define um tensor I, J, e um método só para alimentar que está relacionado com a polarização, vezes a componente J campo elétrico. E a normalização de maneira similar. Matriz 2 por 2. Por que isso aqui é importante? Por que você quebrou a isotropia? Por exemplo, dependendo da configuração dessa matriz, se você colocando o campo elétrico na direção X, você a princípio poderia gerar uma polarização em uma outra direção. Aqui também, no campo magnético em uma direção, gerando magnetização em outra direção. Então você quebrou a isotropia. Então, eu vou trabalhar com alguns casos de materiais que fazem isso. Então, é o B. Uma direção. Eu quebrei a isotropia, mas ainda interessante é que a minha resposta continua sendo linear no campo. Só depende do E e do B. Ou não depende ainda de E quadrado, E ao cubo. Que é essa a situação de começar, por exemplo, quebrar a linearidade.
gente antes discutir um caso, colocar a ordem. Vamos falar de material com dispersão. No caso do material com dispersão, é a situação em que essas constantes, esses tensores aqui, por exemplo, nesse caso eu poderia assumir constante de fase do da frequência. Você tem a situação nossa aqui, e J de E, ele é uma função da frequência. A mesma coisa com o caso magnético. Então, a dispersão está associada ao tempo de resposta do material. Então, se você coloca um instante T, instante T1, T, colocar T, o instante da perturbação. E esse teria seria assim, a resposta do material. Você perturbou o material, você jogou um campo externo nele, quanto tempo ele demora para ter essa resposta? Então isso está relacionado com a dispersão. Da resposta do meio. Daí, se esses tempos estiverem muito próximos, então a gente pode desprezar a dispersão, ou seja, uma resposta quase instantânea. E outra coisa, com pequenas variações, ou seja, no caso de campo de flutuação, nesse caso podemos desprezar os efeitos de dispersão.